E o título da meditação é exatamente Tu és Deus que vê tudo, Ele está sempre vendo. E o verso está em Hebreus 4,13, diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, né? Eclesiastes 12, 13, o finalzinho de Eclesiastes fala que toda criatura vai ter que, né? Deus vai trazer a juízo todas as obras. Nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós fizemos. E Deus está vendo tudo. Quando eu era criança, me lembro muito, tinha uma musiquinha, né, que falava, era até uma ameaça assim para criança, né? Cuidado, olhinho o que vê, né? Porque o Salvador do céu está olhando para você, né? Cuidado, boquinha o que fala, cuidado, mãozinha o que pega, né? A intenção é que a gente não tenha medo de Deus, né? Mas que a gente tenha o temor, a reverência de sabermos que estamos na presença do Senhor. Tudo que formos fazer, cada decisão, cada palavra, cada tratamento com uma pessoa, Deus está ao nosso lado, Deus está vendo, né? A senhora coloca assim, ó: a vitória da verdade só é possível quando os obreiros levam consigo a permanente percepção da presença de Deus. Olha só, permanente percepção. A gente tem que estar atento que Deus está conosco sempre. A gente tem que perceber, Deus está conosco a todo momento. Ela diz que a vitória só é possível quando a gente levar conosco essa permanente percepção. Sempre devem compreender que há uma testemunha fiel de toda palavra, de toda transação na vida familiar ou entre as pessoas. Deus está conosco no nosso lar. Deus está vendo como a gente trata os nossos filhos, como a gente trata o esposo ou a esposa. Deus está sempre conosco, né? Em todo plano idealizado, em todo esforço feito, Cristo é quem deve assumir a direção. Em todo concílio, os membros devem falar e agir como se a cortina fosse afastada e vissem em si mesmos efetuando negociações na presença do universo celestial, pois este é, de fato, o caso. Todo o céu está olhando para os obreiros. Eu lembro sempre do Jim Romberg, ele contava essa história quando ele pregava para os pastores, ele falava: se você fosse pregar hoje e atrás de você estivesse passando um telão com tudo como foi sua vida em casa, como você sentiria? Estaria à vontade de poder ir ao púlpito para pregar, trazer uma mensagem, mostrando como que você foi durante a semana? Mas, na verdade, a nossa vida, a nossa semana está patente para o universo está vendo, Deus está presente, Deus está olhando as nossas negociações, né? Às vezes a gente vê nas reuniões, na igreja, a gente tem uma postura, mas em casa é outro. Por isso muitas pessoas, muitas famílias estão deterioradas, muitos filhos crescem, porque as crianças percebem e veem que o pai em casa é uma coisa, mas na igreja é outra. Na igreja é um santo ancião, mas quando chega em casa, né, é um pai abusador. Mas a gente tem que ter essa percepção de Cristo conosco. Ao planejar uma campanha dinâmica, não permitais que o próprio eu se torne proeminente. Ele deve estar escondido, inteiramente escondido em Cristo. Às vezes a gente quer fazer projetos, planos, né? E sem querer ou sem querer querendo, né? A gente fica em evidência, a gente aparece muito, a gente quer. E hoje em dia está até uma moda na igreja, assim, de reconhecimento, de agradecimento, de chegar lá na frente, obrigado, irmão que fez isso, o irmão que pregou, foi maravilhoso, fez aquilo, aquilo outro e tal. E a gente bota o eu muito proeminente. Diz aqui, senhora White, a gente tem que estar escondido, a gente tem que guardar essas janelas da alma, porque a gente é vaidoso, a gente é ser humano, a gente é tentado para isso. Pastor Bulhão tem uma atitude muito interessante, né, de um homem de Deus que reconhece as suas fraquezas, que ele não fica cumprimentando as pessoas na porta da igreja. Quem prega sabe como é, a gente prega, e quando você chega lá fora, as pessoas, ai, muito obrigado, foi muito bom, que não sei o que, foi maravilhoso. A gente se sente orgulhoso, é do ser humano. E ele tomou uma atitude, falou, não, eu não fico lá na porta para comentar. Podem me chamar de antipático, o que for, mas ele está se resguardando, porque ele sabe das fragilidades. A tentação é muito grande, né, de ficar proeminente, de ficar muito à frente, e às vezes a gente toma o lugar e a honra que é só de Cristo, né? A gente tem que estar escondido em Cristo somente.
Tudo quanto puder ser abalado, sê-lo-á, mas coisas que não puderem ser abaladas permanecerão. O Senhor requer as nossas afeições não divididas. Que é afeições? É aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente se preocupa, né? A gente, às vezes, a gente ama Cristo, mas a gente também ama futebol, a gente também ama chocolate, a gente também ama passear. E às vezes a gente divide as nossas afeições. E nosso coração não pode ser dividido entre as coisas deste mundo e as coisas celestiais. Aí ele diz isso, não, o Senhor requer afeições não divididas. Se os homens não são sinceros, eles fracassarão no dia da prova e aflição. Quando o inimigo dispõe as suas forças em ordem de batalha contra eles e a peleja parece ser renhida, na própria ocasião em que todo o vigor intelectual e capacidade e todo o tato de sábia liderança serão necessários para repelir o inimigo. Os que são irresolutos dirigirão suas armas contra seus próprios soldados. O que é irresolutos? Que não tomaram decisão firme. Aqueles que não tomaram a decisão firme, na verdade, ele diz, vão voltar a arma contra os próprios soldados, a gente está lutando contra a gente mesmo, né? Debilitam as mãos que deveriam ser fortes para o combate. Na hora do combate, vamos estar fracos. Deus está provando todos quantos têm conhecimento da verdade para ver se é possível contar com eles para travar as batalhas do Senhor quando fortemente premidos por principados e potestades e pelos dominadores deste mundo tenebroso e os maus espíritos nas regiões celestes. Resumindo, a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra essas potestades. E Deus hoje está nos provando se a gente realmente está resoluto, se a gente está firme e preparados para enfrentar essa batalha, porque não é brincadeira, é uma grande guerra. Tempos perigosos acham-se diante de nós, e a nossa única segurança está em experimentar cada dia o poder convertedor de Deus, submetendo-nos inteiramente a Ele, a fim de fazer a sua vontade e andar na luz de sua presença. Olha, ela usa termos, né, muito absolutos. Ela diz a única segurança é experimentar diariamente, nos submetendo à vontade de Deus. E esse é o preparo espiritual para essa guerra que estamos enfrentando. E tempos difíceis, piores virão, e virão muito antes do que talvez a gente imagina. A gente está vendo o progresso dos sinais e os últimos acontecimentos serão rápidos. Então a gente tem que olhar que falta pouco tempo para me preparar. Eu tenho muito pouco tempo e eu tenho que estar preparado. O dia é hoje, não podemos perder tempo mais. Para concluir, ela diz assim: agora, hoje, que nós estamos precisamente nas fronteiras da Terra Prometida. A gente andou tanto, a gente está na portinha da chegada, a Terra Prometida está ali, já podemos avistar a nossa terra, a nossa Canaã celestial. E ela diz assim: que ninguém repita o pecado dos espias infiéis. Eles reconheceram que a terra que eles foram ver era uma terra boa, mas eles declararam o quê? Que os habitantes eram fortes, que havia ali gigantes e que eles mesmos, em confrontos, eram como gafanhotos à vista do povo. Todas as dificuldades foram exageradas e se transformaram em obstáculos insuperáveis. Assim, eles imbuíram toda a congregação de sua descrença. Que isso não aconteça conosco, da gente temer muito o inimigo, de achar que é insuperável, nós não vamos conseguir, é muito difícil, a provação que virá, a grande tribulação, nós não vamos dar conta, porque nós temos que ser como Josué e Caleb, de olhar com confiança e saber se o Senhor mandou, nós vamos. Se o Senhor já profetizou, falou que isso aconteceria, mas que todo o poder nos é dado. Em Cristo somos mais do que vencedores e estamos tão perto do lar. É a hora da gente estar revestido de toda essa força e esse vigor espiritual. Que possamos aproveitar o dia de hoje para nos preparar mais e mais, para estarmos firmes nessa palavra. E em breve o Senhor vem nos resgatar. Deus o seja louvado e nos abençoe. Um bom dia a todos.